E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês possam ter tido aí um excelente final de semana. Estamos aqui para a nossa aula semanal de ciências, tá? E antes de mais nada, gente, pedir para vocês deixarem aqui, não é a sua presença nos nossos comentários, e pedir também, pessoal, para vocês estarem entregando as atividades, aqueles que não me entregaram. Lembra que as atividades anteriores eu estou dando um prazo até sexta-feira agora, tá? Se eu não me engano, se hoje é dia 26, vocês estão vendo o vídeo, né? É dia 29, tá? De maio. Então, até dia 29, aqueles que não me entregaram, tem que me entregar as atividades que foram passadas, tá bom? No caso. E eu vou começar a usar, inclusive, pessoal, para entrega de atividade, o Google Classroom, tá? Então, essa atividade que eu vou passar no final da nossa aula hoje já é pelo Google Classroom. Já sei que vocês estão usando com alguns professores, eu vou começar a usar com vocês agora. Vou passar para vocês o código, tudo direitinho, e daí as atividades vão começar a ser entregues a partir dessa pelo Google Classroom, tá? As anteriores ainda fica pelo Vidimo, tá bom? Inclusive, alguns até me entregaram pelo Vidimo, não abriu. Eu falei que não tinha aberto, né? Mandei tanto pelo Vidimo quanto pelo nosso grupo de WhatsApp, então, né, retorne por ali mesmo, tá? Pelo Vidimo. E a lição de hoje, enfatizando bem, a de hoje, que eu passar no final da nossa aula, essa vai ser pelo Google Classroom, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Eu quero começar revisando com vocês o que a gente viu na última aula. E geralmente eu até corrijo, né, as atividades que eu faço, só que muitas dessas atividades elas eram com respostas pessoais. Então acho que vale mais a pena eu revisar com vocês o conteúdo do que propriamente dito fazer uma correção aqui, tá? Então a gente falou sobre os R's, tá, no caso, e daí foi o que eu disse para vocês. O primeiro ponto é a gente sempre repensar o que irá fazer com resíduo sólido. Lembrando, resíduo sólido é a mesma coisa do que lixo. Só que por que nós não usamos mais essa palavra lixo? Exatamente para você não dar aquele teor de que tudo que está, não é, fazendo parte do lixo não tem valor nenhum, não tem mais nenhuma utilidade. Então, exatamente, talvez pela palavra lixo, trazem muito essa questão de que não vale mais nada, não tem mais nenhuma utilidade, nós estamos usando as palavras resíduos sólidos, tá bom? Só para relembrar. Então, lembra, lixo igual a resíduo sólido. Por que eu não uso lixo? Porque essa palavra lixo denota algo que não tem utilidade, não tem mais valor, que não serve para mais nada. E não. No lixo tem muita coisa que serve, que dá para ser reutilizada. Por isso, eu estou usando esse termo resíduos sólidos, tá? Então, a primeira coisa que eu paro para pensar é o que eu vou fazer com esse resíduo sólido? Como é que eu vou eliminá-lo? E mais, da forma como eu eliminá-lo, que impacto que vai gerar para o ambiente? Então, é trazer todos esses pensamentos. E a partir daí eu enxergar o quê? Que existe muita coisa dentro dos resíduos sólidos que pode ser reutilizada, não é? E não só reutilizada, como perceber que a partir do momento que eu reutilizar, eu também vou reduzir essa quantidade de resíduo sólido que vai parar no ambiente, certo? E daí o que eu faço? Então eu mando para reciclagem, que vai exatamente pegar esses materiais e a partir deles fazer novos produtos, a partir desses materiais vai gerar matéria-prima. Então tudo começa com o que eu vou fazer? A partir do que eu vou fazer é, eu posso reutilizar, eu posso reduzir a quantidade de resíduo sólido, então vamos reciclar, vamos gerar novos produtos, vamos gerar matéria-prima, porque assim, eu diminuo a quantidade de resíduo sólido que vai parar no ambiente, eu também, inclusive, eu diminuo o que vai ser retirado de recursos naturais, certo? No caso. Aí aqui eu trouxe uma lista de vantagens da reciclagem, né? Reduz o custo ambiental, diminui o volume do lixo, reduz a importação de matéria-prima, o gasto menos trazendo coisa de fora, diminui o consumo de energia nas indústrias, favorece a preservação do meio ambiente, inclusive de recursos que não é renovável, como o petróleo, ou seja, eu ajudo a preservar aqueles recursos que, se a gente não tomar cuidado, uma hora desaparece. Tá? Reduz a poluição, contribui para deixar as cidades mais limpas, entendeu? Gera mais emprego. Então, olha quanta coisa. Aí a gente viu a classificação do lixo reciclável, né? Que é em plástico, vidro, metal e papel. Aí falamos um pouquinho sobre cada um, que o papel é fabricado, né?
e se utiliza atualmente na fabricação dele fibras de celulose de tocos de árvore, né, como as do eucalipto e pinos. O do vidro a gente viu que ele é fabricado a partir de uma mistura de minerais que vão ser compostos aí por areia, barrilha e calcário, certo? Derretidos, moldados, passam pelo processo de sopro, aí são resfriados. O metal, eu falei para vocês que eles vão ser produzidos a partir de extração de minérios que são feitos na natureza. E o plástico, os primeiros foram feitos, né, de substância vegetal, como a celulose, mas hoje a maioria é feita de petróleo, que é um recurso não renovável, certo? Aí mostrei alguns tipos de plásticos, mostrando que todos eles são recicláveis. Vimos que a coleta seletiva é a coleta de lixo reciclável, do que é previamente separado. Isso, no caso, quem faz somos nós, na nossa casa, né? A gente já deixa o lixo separadinho, aí vai lá nas lixeiras que estão ali com a cor, com o seu código e coloca, certo? Né? Inclusive, eu falei até que quando a gente vai no mercado, notar e ver se tem algum desses símbolos ali e se tiver e a gente puder comprar. A gente dá preferência para os materiais, né? Para as embalagens, por exemplo, que foram gerados pela reciclagem. Né? Isso já é uma forma de apoiar. Além de eu mandar para reciclagem, eu também comprar coisas que são, materiais que são, não é? Fruto da reciclagem também, tá? Aí, pessoal, isso é uma coisa que eu até não falei para vocês, que é a questão, né, que existem mais de 4 R's, além de repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Até na página, estou voltando aqui para falar para vocês, até na página 286 tem aqui, ó, retorne, reuse, recupere, recoloque, restaure, tem vários R's que podem nos ajudar principalmente a combater o mal que existe hoje, que é o consumismo, que é exatamente o que eu falei. O que é o consumismo? É quando a gente só pensa, pessoal, em ter coisas novas, né? É quando a gente não valoriza o que a gente já tem, muitas vezes, não é? Saiu algo novo, eu quero, não importa se o que eu tenho na mão é bom também, está novo, eu quero sempre aquilo que é mais moderno, aquilo que saiu por último. E aí esse pensamento, eu falei para vocês, é que a gente tem que mudar. Os nossos hábitos vão mudar a partir daqui, ó, da nossa mente. É exatamente eu pensar assim, mas por que eu vou querer aquilo se eu já tenho esse? E faz pouco tempo que eu comprei. Por que eu quero isso que acabou de sair, se o que eu tenho aqui está bom? E pelo menos, se eu for comprar, que eu pense assim, meu, para quem que eu posso entregar isso? Para quem que eu posso ajudar? Né? Pelo menos, se eu vou querer algo novo, aquilo, em vez daquilo simplesmente se tornar um resíduo sólido e eu colocar, por exemplo, no aterro sanitário, não. Eu pego, está em bom estado ainda, eu entrego para alguém, eu ajudo alguém que precisa, né? O que eu falei, eu uso da solidariedade que a gente está vendo tanto hoje nessa pandemia, mas que é algo que a gente pode fazer diariamente, entendeu? É roupa, pô, por que eu vou pegar essas roupas e jogar? Não, eu vou doar, entendeu? É coisas desse tipo. A gente ter a mente menos consumista e pensar assim, ó, eu quero, eu quero, eu quero, e pensar mais no o que eu já tenho, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, se eu quero algo novo, e pensar assim, será que realmente algumas coisas que eu tenho são velhas? Será que não dá para ser utilizada? Será que não dá para ser reciclada? E a partir desses pensamentos é que a gente reduz, é que a gente reutiliza, é que a gente recicla, tá? Basicamente, foi isso que nós falamos no nosso último encontro, tá? E eu aguardo as atividades então, tá bom? Então vamos hoje para o nosso conteúdo, né? Vou sair aqui de novo. Bum! Né? Um sustinho básico. Vamos lá então. Vamos falar hoje dos nossos. Já estou dando spoiler aqui da lição de casa, olha. Vamos lá então, pessoal. A gente vai para o módulo 11, tá, pessoal? Resíduos sólidos, poluição e saúde pública, tá? Na página 290, eu inclusive peço, né? Eu já tinha até pedido na aula passada, espero que vocês tenham lido a página 282, né? De tipo, como você pode reciclar papel, vidro, plástico e metal, né? Tem até aqui quais papéis, vidros, metais e plásticos são recicláveis, quais não são e que estado eles têm que estar para serem reciclados. Espero que vocês tenham lido a página 282 e 283. E hoje, fiquem com livros em mão. Qualquer coisa, dá uma pausadinha aí no vídeo, vai lá buscar.
certo? Porque eu vou trabalhar bastante, tem alguns momentos que eu vou ler alguns boxes aqui do livro, tá? Então, fiquem já com eles aí para vocês poderem acompanhar o que eu for falando aqui, tá bom? Então, ó, a primeira imagem que está mostrando aí é de um lixão, certo? E vai mostrando vários elementos que podem ser encontrados nesse tipo de ambiente, certo? Aí eles até estão fazendo uma pergunta aqui, ó. Note na imagem que além de os homens trabalhando no lixão, há outros seres vivos presentes. Identifique-os. Aí você tem barata, você tem mosca, mosquito, tem porco, tem cachorro, tem rato, tem pombo, tem urubu, né? E como será que esses seres vivos se relacionam com o título deste modo? Bem, lembrem-se que esses seres vivos que eu acabei de falar, de citar o nome, eles são considerados vetores, ou seja, neles vão estar presentes micro-organismos patogênicos. O que é isso daí, Bruno? Patogênicos, que podem causar doenças. Então, esses homens, por exemplo, aqui, que está mostrando na foto, que não tem nenhuma proteção, em contato direto com eles, esses homens, por exemplo, podem ficar doentes, tá bom? Porque em contato direto com esses animais, o micro-organismo que está nesses animais podem passar para os seres humanos aí, no caso, para esses homens que estão trabalhando no lixão, tá bom? Então vamos lá. É uma coisa que a gente tem que entender. Dependendo da forma como eu vou. A palavra me fugiu agora, gente. Dependendo da forma como eu for deixar, não é, os resíduos sólidos dispostos no ambiente, isso pode gerar poluição, tanto na água, quanto no ar, quanto no solo. Mas, Bruno, por quê? Dependendo da forma como você dispõe os resíduos sólidos no ambiente, pode gerar toda essa poluição. Porque nos resíduos sólidos existem determinadas substâncias que, se elas estiverem em altas concentrações, elas geram todo esse tipo de poluição. Aí segue alguns exemplos, tá? Aplicação de agrotóxicos, por exemplo. Agrotóxicos, eles são substâncias que servem para matar pragas, não é? Seres vivos que podem danificar uma plantação, certo? No caso, como alguns tipos de insetos, tá? Aí eles são aplicados para combater esses insetos, só que eles são tóxicos. Aí vem a água da chuva ou da irrigação, pega todo esse produto aí e leva para os rios, poluindo a água. Queima de pneus também, que infelizmente não é uma coisa tão rara de se ver, ficar queimando, né, pneu e lixo no geral, tá? Isso acaba gerando gases tóxicos que poluem o ar. Derramamento também de substâncias tóxicas em um terreno, tipo vazamento de oleoduto. Isso daí polui o solo. Esse oleoduto pode se infiltrar no solo e chegar nas águas subterrâneas, tá? Porque o que a gente tem que entender? Os resíduos sólidos, né? Uma parte deles, naturalmente, sofre o processo de decomposição, que é o processo feito por bactérias e fungos. E eu não sei se vocês lembram, mas até quando eu falei do lixão, eu disse que dentro desse processo de decomposição são geradas substâncias tóxicas, como você lembra o nome? Aquele líquido lá fedido? Lembra o nome? Chorume, certo? Ele é produzido naturalmente nos resíduos sólidos que estão sofrendo decomposição, além de a própria decomposição também liberar gases tóxicos, certo? Então, só aí você já tem esse chorume, por exemplo, que pode se infiltrar no solo e chegar lá nas águas subterrâneas e você tem os gases tóxicos poluindo o ar. Isso, gente, eu estou falando de algo natural. É uma decomposição natural feita por bactérias e fungos que acontecem em uma parte dos resíduos sólidos, certo? Que vai gerar um chorume, por exemplo, poluindo o solo, águas subterrâneas e poluindo também o próprio ar com os gases tóxicos que são liberados. E também tem a água, porque muitas vezes, né, existem substâncias ali geradas pelos resíduos sólidos que são, no caso, metais pesados, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos boxes que eu vou ler com vocês aqui, a gente vai falar. Esses metais pesados caem na água. Aí vai qualquer organismo vivo e bebe daquela água. O que acontece? Os organismos vivos adquirem esses metais pesados e vão acumulando. Isso pode gerar
né? Pode prejudicar a saúde desse ser vivo. Pode causar doenças, certo? Só que as próprias plantas também, que também são seres vivos, lembra que planta também é ser vivo, tá, gente? A planta, muitas vezes, como a maioria não se movimenta, não tem uma reação a estímulos como nós, né, que somos animais, a gente não considera muito planta como ser vivo, mas planta é ser vivo. E ela também pode absorver esses metais pesados e o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua reprodução pode ser toda prejudicada. Só que lembra, gente, que existe uma coisa chamada no meio ambiente, na natureza, que é cadeia alimentar. Então, muitas vezes, o ser vivo não tomou aquela água que estava com metais pesados, mas ele vai se alimentar de um ser vivo que está com os metais pesados. Muitas vezes o ser vivo não bebeu água com metais pesados, às vezes ele vai se alimentar daquele vegetal que está com metais pesados. Então, olha o prejuízo que causa. Olha todo o impacto ambiental que é gerado, certo? E até tem uma foto na 291 mostrando um pouquinho isso para vocês de tudo que eu falei agora, tá? E vamos lembrar, apesar da decomposição liberar gases tóxicos, mas sabe o que mais libera? Queima. A queima dos resíduos é o que mais libera. E muitas dessas substâncias tóxicas prejudicam a nossa saúde, causam doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica, bronquite, além de contribuir para uma coisa que muita gente fala que não existe, que não acontece, né? Que é o aquecimento global. Vocês pensam que é só, tipo, existe uma discussão aí, né, da relação da questão de, o Covid é tão perigoso assim, não é, tal coisa. O aquecimento global tem a mesma discussão. Existe, não existe, o planeta está aquecendo? Não, é algo natural, é a mesma coisa, tá? Mas uma coisa a gente sabe, entendeu? A temperatura do planeta está elevando. Não sei se vocês se lembram das notícias que aconteceram no início do ano, que agora só está falando sobre essa pandemia, mas teve aquele incêndio, né? Lá na Austrália. Teve um incêndio na Austrália. E os incêndios na Austrália são naturais, mas esse ano foi mais grave. Você acha que por que foi mais grave? O que será que aconteceu, né? Será que tem a ver com o aquecimento global? Por que não? Né? E também, pessoal, contato direto com os resíduos sólidos, tá? Podem provocar doenças na pele. Dermatites, que é uma inflamação na pele, micose, que é gerada quando você tem fungos crescendo na pele, aí conforme os fungos vão agindo ali, vão se produzindo, vão gerando aquelas manchas pela pele, no caso, às vezes até embaixo da unha, tá? Aí é o que eu falei. Na página 292, o primeiro box que eu vou ler com vocês é o Saiba Mais, sobre asma e rinite alérgica, tá? Olha o que está dizendo aí, ó. A asma, que também pode ser chamada de asma brônquia ou bronquite asmática, tá? É uma doença que ela inflama, tá? Os brônquios do pulmão. Basicamente, tipo, esses brônquios do pulmão, eles são meio que estreitados devido à grande quantidade de muco que tem ali. Então, tem muito muco nos brônquios. Automaticamente, a passagem do ar fica difícil, porque o ar tem que chegar até o pulmão. O gás, o oxigênio tem que chegar até o pulmão. E o ar também tem que sair do pulmão, né, com caso é o gás carbônico, para sair para fora do nosso corpo, porque o gás carbônico também é algo tóxico, né? Mas quando a gente está com asma, é exatamente isso. Fica cheio de muco ali os broncos, daí vai dificultando essa passagem, certo? E daí por isso que vai dar aquele chiado no peito, a dificuldade para respirar, tá? No caso. E a rinite alérgica, pessoal, é uma inflamação dos tecidos que revestem internamente o nariz, as chamadas mucosas, tá? Os sintomas é bem parecido com quem está resfriado, tem espirro, nariz, olho entupido, hora fica escorrendo, tem coceira no olho, no nariz, na boca. Tá? Eu mesmo tenho muita rinite, é horrível. Cara, é horrível esse tipo de rinite, tá? E além da poluição do ar, que é pela emissão de gases e partículas tóxicas, outros fatores podem desencadear essas doenças. Aí tem poeira doméstica, mofo, grãos de pólen, gripes, resfriados, ácaros e pelos de animais. Tá? Aí tem até uma fotinho aí, né? Que é alguns sintomas da rinite alérgica, tá? Mostrando aí
que acontece? Né? Olhos vermelhos, coçando, lacrimejando, espirro, nariz escorrendo, dentes, daí está mostrando dente e a língua aí, garganta coçando e tosse. É horrível, eu tenho rinite, é horrível, não sei se vocês têm também. Olha, eu não gosto. Aí metais pesados e a saúde, né? São considerados metais pesados certos componentes de substâncias que, quando absorvidos pelo organismo, podem causar vários problemas. Alguns exemplos de metais pesados: o chumbo, que está na fabricação de baterias de carro, garrafas de vidro e de vários objetos de metal. Mercúrio é um metal que é líquido, tá, gente? Que é utilizado em termômetro. Apesar que, no caso, vamos dar uma pausa aqui. Hoje em dia, a gente tem muito mais o termômetro digital e o que é usado nos termômetros, se você tem um termômetro ainda de líquido, não é mercúrio, é álcool, tá bom? No caso. O crômio, usado na fabricação de bicicletas e produtos de couro. Cádmio, níquel e lítio, fabricação de pilhas e baterias de aparelhos eletrônicos, telefones celulares, presentes também em plásticos. Então, vocês percebem? Muitos desses elementos, muitas vezes, eles são jogados direto, misturado com todo outro lixo. E daí, conforme está acontecendo, tudo isso daí que a gente está falando, esse processo de decomposição, ou até mesmo esses materiais indo sendo desgastados pelo próprio ambiente, eles podem ir soltando esses metais pesados que eles têm. Por isso a importância de eu reciclar, entendeu? Essa é a importância, exatamente, né, para que eu não gere isso daqui. Metais pesados, por exemplo, misturados ali ao chorume e tudo mais. Então, materiais como esse aqui, eletrônicos, existem locais. Bota um Google aí na internet que você acha locais apropriados para você eliminar tudo isso, certo? A presença de metais pesados no organismo, acima de certas concentrações, olha isso, pode afetar a saúde das pessoas e desencadear certas doenças. Olha as doenças que esses metais pesados podem desencadear. Depressão, Bruno, depressão. Problemas auditivos, respiratórios, distúrbio do sono, cansaço frequente, dores musculares, osteoporose, né? Em caso mais grave de contaminação, né? No caso, perda de memória, convulsões e até a morte. Então, é sério isso que eu estou falando, tá? Porque, assim, isso que eu falei da cadeia alimentar pode acontecer, inclusive, com a gente. Cai, por exemplo, determinado, vai uma quantidade de metais pesados para o rio, certo? Aí um peixe se alimenta. Esse peixe ele pode ser pescado e ele pode parar numa peixaria. E o seu pai e sua mãe pode comprar. Sabia? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Aí é que está explicando um pouquinho a questão de cada uma das doenças, né? A depressão, por exemplo, é a alteração de humor no organismo como um todo, não é tipo apenas um chamado baixo astral, né? Uma tristeza só. Não é nem sinal de fraqueza, ou não é tipo falta de pensamentos positivos, tá? É uma condição que vai necessitar de acompanhamento médico, medicamento, tudo certinho. Problemas auditivos, né? Relacionados com a dificuldade de audição, surdez ou zumbido, tá? Que é gerado nesse caso. Distúrbio do sono. Acontece quando a capacidade de dormir se altera ou quando o sono ele compromete as atividades diárias normais de uma pessoa. Tá bom? Quando a pessoa não consegue trabalhar, está caindo pelas tabelas, né? Está quase caindo na mesa, está quase caindo no chão, entendeu? Aí é uma coisa desse tipo. A osteoporose perde o cálcio do osso, né, pessoal? E o osso fica muito frágil. Então, qualquer pancadinha pode gerar uma fratura, o osso pode quebrar. E convulsão é uma série de contrações involuntárias dolorosas de todos os músculos do corpo. Aí pode ser causada por traumas, batidas, febre, intoxicação e desidratação, certo? No caso. Então, pessoal, voltamos. Vamos repensar o que fazer com os resíduos sólidos. Agora pensando o seguinte, se eu dispor de qualquer maneira dos resíduos sólidos, que impacto ele vai causar no ambiente, que impacto ele pode causar na nossa saúde, certo? Vamos pensar nisso. Aí depois tem os vetores ou portadores de micro-organismos causadores de doenças, né? Como eu coloquei, ó. Vários animais, por incrível que pareça, eles encontram abrigo, alimento, condições favoráveis para a sua reprodução no meio desses resíduos sólidos, no meio do lixo, que são exatamente todos os animais que eu citei no início aqui da nossa aula agora. É rato, é mosca, é mosquito, é barata, certo?
Então, no caso deles, eles são considerados, a gente chama mais de vetores, mas também podemos chamar de portadores de micro-organismos patogênicos. Então, nós falamos que eles são os agentes transmissores. Eles nos transmitem aquele micro-organismo que vai causar a doença. Como o micro-organismo é o que causa a doença, a gente chama de agente causador. Então, ó, o que é um vetor? É o chamado agente transmissor. É aquele que está carregando o micro-organismo que vai causar a doença. E o micro-organismo patogênico, ele sim, é o agente causador. É ele que causa essa doença, tá bom? Aí tem um quadrinho aqui na página 293, falando de alguns deles, ó. Então, por exemplo, febre amarela, dengue, zika e febre chikungunya é causado por um vírus, picada do mosquito Aedes aegypti. Amebíase é um tipo de protozoário. A transmissão, contato dos insetos com água, alimentos que consumimos, mosca e barata. Tá? Então, tipo assim, a mosca e a barata passaram por cima do alimento, estiver naquela água, se eles conterem aquele protozoário, a gente pode pegar, entendeu? Febre tifoide, uma bactéria. Contato das pernas dos insetos com alimentos que consumimos, barata, entendeu? No caso, tifoidêmico, tá? A bactéria, picada da pulga do rato. Dá para acreditar, a pulga no rato pica você, já era. Toxoplasmose, protozoário, contato com a urina e fezes do animal. Pombo, suínos, urubu e gato. Tá? Então, por isso, o contato direto com esses animais, você vê, contato ou direto com os animais ou contato direto com elementos por onde eles passaram. Tá? Então, todas as pessoas que trabalham direto com resíduos sólidos, que é quem? É o lixeiro, é os catadores, são aqueles que trabalham fazendo a separação, né, de resíduos sólidos orgânicos, né, em usinas de compostagem. Todos eles precisam ter ali os equipamentos adequados de segurança, né, que é basicamente luvas grossas e um óculos de proteção, são os principais, certo? Sem isso não dá para trabalhar muito com resíduo sólido, não, tá bom? Aí depois nós vamos para a saúde e a doença. Bem, é interessante, né? Você fala assim, saúde e doença. Parece que é fácil, né? A gente diferenciar uma coisa da outra. Mas se você parar para pensar um pouquinho, não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil. Por exemplo, você pode me dizer muito bem quando que você está doente. Ou até quando você não está doente. Isso é fácil de você me dizer. Se eu te perguntar assim, e aí, você está saudável? Aí você vai falar assim para mim, eu tô. Por quê? Porque eu não tenho doença. Então, vamos achar o norte aqui, por exemplo, do que é saúde. E eu estou colocando aqui para vocês o que é saúde de acordo com o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz. Ela diz que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Ó, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social de uma pessoa. Não é somente a ausência de doenças. Então, bonitão. Então, bonitona. Está sem doença? Está achando que está saudável? Não necessariamente. O que é esse bem-estar físico? Ele está relacionado, gente, com o seu corpo. Então, por exemplo, se você está perfeitamente bem de saúde, mas torce o tornozelo, você já não está mais com a saúde legal. Certo? Por mais que só seja o tornozelo. A saúde mental tem muito a ver com a sua mente. Então, se você está estressado, se você está nervoso, se você está cansado, se você está ansioso, certo? Todas as coisas desse tipo, né? Se você está desanimado, se você está chateado, depressão, coisas desse tipo, gente, significa que você também não está bem de saúde, né? O equilíbrio, né, físico e mental é essencial para você estar saudável. O que é interessante? Muitas vezes, quando eu não estou bem fisicamente, eu não vou bem mentalmente. E quando eu não estou bem mentalmente, isso também acaba atingindo diretamente o nosso físico. Por isso, os dois têm que estar em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, nós não estamos bem de saúde. Nós não estamos, gente. Certo? Nós não estamos. Tá bom? E uma coisa, tá? A OMS vai dizer que muitos problemas de saúde que são gerados, né, muitas doenças que acabam acometendo as pessoas,
estão relacionados com a qualidade de serviço dos saneamentos básicos. Eu te pergunto, você sabe me dizer o que é saneamento básico? Bem, eu te explico. Saneamento básico são todas as ações tomadas para manter, não é? No caso, um ambiente saudável. Isso é saneamento básico. São todas as ações, não é? Tomadas para manter aquele ambiente saudável. Repetir, tá? Vou repetir 3 vezes que é novo. Saneamento básico. São todas as atitudes tomadas para manter o ambiente saudável, certo? Muitas dessas atitudes até a gente pode fazer, mas a maior parte dessas atitudes é responsabilidade do governo. Então, por exemplo, coleta e tratamento de esgoto é do governo. Tratamento da água é do governo. Chegar água tratada na sua casa é do governo. Coleta do lixo é do governo. Certo? É do governo, tá? Então, a gente até pode dizer que o saneamento básico, ele já vem para o bem-estar social, porque está relacionado exatamente o quê? Com o ambiente onde eu estou, com o ambiente onde eu vivo, tá? Só que essa questão do saneamento básico é um dos fatores sociais, não é, determinantes, não é, para a gente ter a manutenção da saúde. Então, o que vai fazer a pessoa ter um bem-estar social além do saneamento básico? Ela ter acesso à educação, à alimentação adequada, saudável, emprego, ter um bom ambiente, não é, de trabalho, certo? Ter, não é, acesso à assistência social, à saúde e à habitação, certo? São coisas desse tipo que vão tornar a pessoa com bem-estar social. E, novamente, se a pessoa, o ambiente onde ela está vivendo, se as condições onde ela está vivendo não são adequadas, ela não tem um bem-estar social, automaticamente isso vai afetar o físico e o mental também. Diga-se de passagem que o saneamento básico, ele gera doenças que atingem diretamente o físico, por exemplo. Certo? Então, no geral, pessoal, o bem-estar físico, mental e social, os três, eles passam pelo ambiente onde a pessoa mora e pelo contexto onde ela está inserida. O contexto quer dizer, Bruno? Exatamente, se ela tem acesso ao saneamento básico, à educação, à saúde, à habitação, a emprego, tudo isso vai contar para dizer se a pessoa tem ou não uma boa saúde. Tudo bem, gente? Então, nesse primeiro ponto aqui, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: resíduos sólidos não podem ser dispostos de qualquer maneira, porque eles produzem substâncias tóxicas, como eu disse, de forma natural, como, por exemplo, pela decomposição, que produz um chorume, que produz substâncias tóxicas, que vão poluir ar, água e solo. Certo? Mas as nossas atividades também, como eu disse, queima de resíduos sólidos, aplicação de agrotóxico, não é? Vazamento de oleoduto, esses exemplos também são ações humanas que colaboram ainda mais para isso acontecer, certo? Aí também lembrar que esses resíduos sólidos contêm esses vetores, que são chamados agentes transmissores, eles carregam os micro-organismos que causam doenças, e os micro-organismos em si são os agentes causadores. Eles causam a doença no nosso organismo. E saúde é o completo bem-estar físico, mental, social de uma pessoa. O físico, o corpo. Mental, mente. E o social, o local onde a pessoa vive. Mas como eu falei, basicamente, se a pessoa ela está em um ambiente onde não lhe dá todas as condições necessárias, não é, para ela ter uma qualidade de vida, para ela ter a manutenção da sua saúde, automaticamente isso vai afetar o mental e o físico. Sempre uma coisa está ligada com a outra. E o saneamento básico, como eu falei, é esse conjunto. São todas as ações tomadas para manter o ambiente saudável. Maior parte delas, ou quase todas, responsabilidade do governo. Tudo bem?
Então vamos prosseguir, que a gente vai continuar falando ainda sobre saneamento básico. A gente já vai para o módulo 12, tá? Aí na página 299, está até mostrando uma construção de rede de esgoto em Passo do Lumiar, tá? Aí está perguntando aqui, a prática de construção de rede de esgoto é comum em todas as cidades brasileiras? Gente, nós vamos chegar nesse ponto. Deveria, eu vou usar essa palavra aqui, deveria ser algo comum em todas as cidades brasileiras, né? Mas vamos, ao longo aqui da explanação desse módulo 12, vamos ver, tá? Então, primeira coisa, tratamento da água e do esgoto. A água, pessoal, antes dela ser usada nas residências, antes da gente beber, antes da gente usar a água para a nossa higiene, certo? Nós precisamos entender que, primeiro, essa água ela tem que passar por todo um processo para ela se tornar potável. Eita, retornar. Não, vamos mais daqui. Um minutinho só. Vamos arrumar, né, gente? Não dá para ficar errado assim, não. Deixa aqui. Tornar. Aí. Agora está bonito. Vou continuar. Para tornar potável. O que é tornar potável? O que é uma água potável? É aquela água. O que é uma água potável? A água potável é aquela água própria para o nosso consumo, certo? É aquela água que de fato eu posso beber, tá? Até para higiene, não necessariamente ela precisa ser potável, mas para um consumo direto, sim. Ela precisa ser totalmente potável, tá bom? No caso. E uma coisa que a gente também tem que entender, todo o esgoto, né, que a gente produz nas nossas residências também tem que ter o mesmo tratamento. Também tem que ser recolhido e tratado. Então, a água que chega para nós, que nós vamos consumir, ela tem que ser potável, ou seja, ela tem que passar por um processo, não é? Por um tratamento para ela se tornar essa água potável. E, ao mesmo tempo, todo o esgoto, toda aquela água que está saindo das nossas casas, ela também precisa ser recolhida, também precisa ser tratada da mesma maneira. Tá bom? No caso. E daí a gente vai ver o quê? Que essas duas ações aí, elas vão ser fundamentais para manutenção da qualidade de vida, certo? Das pessoas. E essas daí já são medidas do saneamento básico, tá bom? Então, isso que eu acabei de falar, tratamento da água, tornando a água potável para ser usada para o nosso consumo e recolhimento do esgoto ele ser tratado, são ações, sim, fundamentais para a manutenção da qualidade de vida das pessoas. Não é? Ou seja, isso já faz parte de tornar o ambiente mais saudável. Então, nós estamos falando de medidas aqui do saneamento básico, tá? E daí, está até mostrando na página 300, tá, pessoal? Um esgoto a céu aberto, tá bom? Isso daqui é uma falta de saneamento básico, certo? Infelizmente. E vai ter um grande impacto e graves consequências aí para a vida de toda a população que mora ao redor, né, desse esgoto aí que está a céu aberto. E, água potável em casa, né? Página 300, saiba mais. A água que usamos para beber, preparar e cozinhar alimento, fazermos nossa higiene pessoal, como lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, deve ser potável. Isto é, apropriada para o consumo humano. Por isso, se a água que vamos utilizar não for tratada, devemos adotar algumas medidas para tornar potável em nossa residência, certo? Aí, como é que a gente pode tornar uma água potável quando, por exemplo, eu não sei qual é o procedimento dessa água? Muitas vezes eu posso ir, por exemplo, você pode ir para uma, agora não agora, né, porque a gente tem época de pandemia, né, gente? Mas você pode muitas vezes ir para uma casa na praia, né, para um sítio, só que você não sabe a procedência da água de lá. Então, daí, por segurança, você pode tomar algumas medidas, que é passar aquela água por um purificador ou passar por um filtro. Aí você fala assim, Bruno, mas e se eu não tiver purificador de filtro lá? Então, você pode ferver a água, ferver por 10 a 15 minutinhos, já manter aquela água totalmente segura, aí coloca, bota para gelar um pouquinho, já era. Está próprio para o consumo, tá? Ou, às vezes, aplicação de cloro, que isso daí já não é algo tão comum, tá? Então, purificador e filtro, que a gente já tem nas nossas casas. Se caso eu estou em uma casa, eu estou em um local que eu não sei a procedência da água, gente, só ferver um pouco de água,
que já resolve o problema. Ou então, você pode comprar e levar direto, tá? No caso. Então, vamos lá. O tratamento da água. Então, a água, né, ela pode ser captada dos rios, lagos, represas, nós chamamos de manais superficiais, ou por meio de poços que conseguem atingir lá os depósitos subterrâneos de água, né, como os lençóis freáticos, que seriam os mananciais subterrâneos, tá, pessoal? E aí, essa água, que é captada de todas essas fontes aí, ela vai ser utilizada diretamente por nós depois de passar pelo tratamento, certo? Toda essa água que é captada, ela vai para onde? Ela vai para as estações de tratamento da água, que vai ter essa sigla aí que vocês estão vendo, tá? No caso, certo? E, de novo, não acredito nisso, gente. Oh, meu Deus. Não acredito nisso. Pronto, vamos lá. Então, certo? Ela vai passar por isso, né? E depois de ir para a estação de tratamento da água, passar por todo o procedimento e se tornar potável, aí ela é distribuída para toda a população por meio de tubulações que vai chegar nas residências, nos comércios, nas indústrias, né? Para todos os componentes da cidade. Lógico, tá, pessoal? Desde que não haja contaminação nas tubulações. Por isso que mesmo a gente recebendo uma água tratada, a gente precisa ter um purificador ou um filtro. Porque às vezes essa água, ela tá vindo potável, mas ela sofre alguma contaminação no meio, dentro dessas tubulações, que seriam os canos. Quando eu falo tubulação, eu estou falando de cano. Aí ela pode sofrer alguma contaminação por ali. Então, daí, se eu já tenho um purificador, eu tenho um filtro, eu já mato esse problema. Tá bom? No caso, então, mesmo você sabendo que a água que você está recebendo é tratada, é bom um purificador, é bom um filtro, tá bom? Aí o que está dizendo aí no Saiba Mais? Mananciais. Os mananciais, normalmente, preservam sua volta à vegetação nativa, ou seja, a vegetação que é do local em si, tá? No caso. E essa vegetação que ele preserva, né, geralmente, elas podem existir aonde? Nas margens da onde está passando aquele manancial, certo? No caso. Essas áreas são protegidas por lei, não pode haver nenhum tipo de ocupação do solo, construção de residências, do comércio ou mesmo indústria, tá? Nos mananciais também, lógico, não pode despejar nem lixo e nem esgoto, até porque eles são usados, né, para passarem por um tratamento para depois chegarem para as nossas casas. Mas aí, ó, olha a notícia triste aqui. Infelizmente, não é muito isso que acontece, tá, gente? Muitos mananciais, principalmente das grandes cidades, são ocupados por família que sem ter onde morar, acabam construindo suas casas na região, surgindo em seguida o comércio. O esgoto e o lixo dessas residências acabam sendo despejados nas águas dos mananciais, poluindo-os. Trata-se, portanto, de um problema muito grave, pois as águas poluídas dos mananciais são aquelas que vão abastecer a cidade, dificultando e encarecendo muito o seu tratamento, né? Então, vocês veem que isso daí tem muito a ver com a questão da desigualdade social, porque as pessoas não têm onde morar, elas vão morar perto desses mananciais, se instalam ali, começam a viver, vão gerando comércio e elas precisam beber água, precisam lavar roupa, precisam fazer suas necessidades, né? Geram lixo, resíduos sólidos e acabam, infelizmente, jogam tudo isso nos mananciais. Daí, você tem esse ponto da desigualdade social que faz com que as pessoas vivam dessa maneira, por exemplo, ocupando locais que não deveriam, e ao mesmo tempo acaba afetando a sociedade no geral. Porque daí esses mananciais é o que a gente vai utilizar, né? Para tratar, para se tornar uma água potável. E daí quando fica essa grande quantidade de lixo, lógico que isso vai encarecer muito mais o tratamento da água, né, pessoal? Vai encarecer muito mais, certo? No caso. Então vamos entender como é que acontece esse tratamento da água, tá? Vai passar por todos esses processos que eu coloquei aí. Na página 302, eles estão mostrando todo o esqueminha, todo o desenho, que vocês podem acompanhar enquanto eu estiver falando aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, vem aí, ó. No número 1, tem o processo de captação do manancial, certo? No caso, a água, quando ela é captada, ela é uma água que, ó, entre aspas, tá? Apresenta algumas
sujeiras, como poluentes, que daí eu coloquei como exemplo os agrotóxicos, que a gente já falou, que o que é um poluente? São substâncias que em altas concentrações elas podem contaminar, causar um desequilíbrio ecológico ou gerar doença. E os agrotóxicos são dessa maneira. Então, eu coloquei um exemplo de poluente aí para vocês. Tá? No caso, essa água tem esses poluentes, tem sedimentos, né, que seria mais ou menos aquela água barrenta, sabe? Que significa que vai ter o quê? Areia, vai ter argila ali e tem os próprios micro-organismos. Muitos deles sendo patogênicos, podendo causar doença, certo? Então, a primeira etapa é o que a gente chama de gradeamento, onde vai ter um filtro, que a gente coloca de filtro, fala que é filtro grosseiro, que vão ser grades metálicas que vão barrar todo tipo de material sólido. Está mostrando aí no número 1. Que material sólido é esse, Bruno? É galho, é folha, até mesmo lixo reciclável, plástico, vidro, ela já vai barrar ali, certo? No caso. Na segunda etapa, que é a número 2, não é? Os sedimentos que estão na água, eles vão receber duas substâncias. A cal, que é inclusive utilizado, né, em construção, cal virgem e sulfato de alumínio. Na hora que esses sedimentos eles entram em contato com cal virgem, com sulfato de alumínio, vai acontecer uma transformação com eles e eles vão virar flocos, que seriam partículas, né, mais gelatinosas, com aspecto mais gelatinoso, né? Aqui no livro de vocês até coloca uma coisa que eu geralmente nunca vi, mas talvez vocês já tenham visto, ou vocês perguntando para o pai de vocês, eles vão falar melhor, né? Mas basicamente, fala que é quando se surge no leite aquelas chamadas talhas, né? Quando o leite coagula. É mais ou menos esse aspecto que fica esses sedimentos quando eles se encontram com o cal e com o sulfato de alumínio, né? Esses seriam os flocos. Então, a água entrou, a grade barrou os elementos sólidos. Aí os sedimentos são misturados ao cal e sulfato, viram esse floco, com aspecto mais gelatinoso. Isso já é a terceira etapa, lá no 3, acontecendo dentro do floculador. Virou os flocos. E daí o que acontece? Você tem a mistura, né? No caso da água com esses flocos, aí todos, no caso, aquelas sujeiras que estão suspensas, começam a grudar nesses flocos. Então, os flocos estão, tipo, atraindo a sujeira que está ao redor ali da água, que está dentro da água, né? No caso. Aí passa para a quarta etapa, que é a decantação, que vai ocorrer dentro do decantador, é o número 4. Certo? Aí, basicamente, não se faz nada com a água nem com os flocos. Deixa em repouso, parado, e, naturalmente, os flocos, eles começam a descer. Eles vão se depositar no fundo desse decantador, formando uma espécie de lodo que depois vai ser limpado. E acima, na superfície, fica o quê? Fica a água. Certo? No caso. Aí o que acontece? Depois de um tempo, essa superfície da água, que estava no decantador, ela passa para o quinto tanque, que é o de filtração, onde ele vai ter filtros. Certo? Quando essa superfície da água for, vai ter entre os filtros um filtro de areia, que é o que vai reter exatamente o que ainda tem de partícula ou de micro-organismo. Vai ficar tudo retido ali. Então, a água, até pelo desenho aí na apostila 302 está mostrando, o movimento que a água faz, ela vai de cima para baixo. Então, ela pega, ela chega de cima, passa pelos filtros de areia e depois ela continua descendo. Certo? No caso, na hora que ela faz isso, fica retido as últimas partículas, os últimos micro-organismos e a água passa. Tá? E ainda, para falar assim, ó, mano, essa água é potável, tá? Tranquila, não tem problema nenhum. Aí ela vai para uma sexta etapa, que é a etapa de desinfecção, quando eles lançam basicamente hipoclorito ou gás de cloro. Cloro, certo, pessoal? Que é para matar qualquer micro-organismo patogênico que tenha. Deixa eu te falar, quando você foi num sítio, você vai lá, por exemplo, no sítio, se você ficou para dormir, tem a piscina. Aí você vai lá, brinca na piscina, aí no outro dia o que o pessoal fala? Ó, não entra agora de noite, ou não entra agora de manhã,
porque foi aplicado cloro. Por quê? Por que é aplicado cloro? Para matar micro-organismos que estejam ali na água. Então tem que dar o tempo para ele agir. Então daí é feito isso, às vezes pode até aplicar flúor, o flúor que não é para matar micro-organismo nenhum. O flúor é para ajudar a combater cáries, né, que nós possamos ter. Certo? Aí passou por isso, a água sai da estação de tratamento, ela vai para um reservatório que geralmente fica em lugares mais altos, e daí depois sim, aí depois desse reservatório, a água, então, pelas tubulações é distribuída pelas residências e para todas as outras casas. Tá bom? Então, deu para entender, gente? Como é que é o esquema? Então, primeiro ponto aqui até aqui que a gente tem que entender. Toda a água que a gente vai consumir, beber, a nossa higiene, tem que ser potável. Tem que passar por um tratamento. Também todo esgoto, toda a água que sai da nossa casa tem que ser recolhido, tem que passar por algum tipo de tratamento. Primeiro ponto. Certo? Aonde o tratamento da água vai acontecer? Nas estações de tratamento da água. Então, vão se captar água desses mananciais, diversos mananciais, é rio, lago, represa, lençóis freáticos, se capta essa água, certo? Entendam bem. Capta essa água, tudo bem? Capta essa água, e aí essa água vai passar por todos os processos que a gente viu agora na estação de tratamento da água. Primeiro, na hora da captação, gradeamento. Retém os resíduos sólidos por grades metálicas, certo? Aí, os sedimentos que estão na água vão se encontrar com a cal virgem sulfato de alumínio no processo de pré-floculação, que é a etapa 2. Aí, na etapa 3, se transforma esses sedimentos em flocos, que vão ter um aspecto mais gelatinoso e as sujeiras vão grudando neles. Tá? Aí, na fase 4, vai ter o decantador, que é onde acontece o processo de decantação. Água, flocos, ficam todos em repouso, certo? No caso, aí os flocos descem sozinhos, formam um lodo ali embaixo que vai ser limpado e da superfície da água passa para o quinto tanque, que é o de filtração, onde tem filtros, entre os filtros é o filtro de areia que retém últimas partículas, últimos micro-organismos. Lembra? O movimento de cima para baixo que a água faz, onde ela passa pela areia e depois vai para o fundo do tanque. Aí depois ela já vai se encaminhando para chegar nesse reservatório que está em lugares mais altos, mas enquanto ela está se encaminhando, aplica-se cloro, pode-se aplicar flúor para matar os últimos micro-organismos, o cloro. O flúor para ajudar no combate às cáries, depois, quando vai para esse reservatório mais alto, ela é distribuída pelas tubulações subterrâneas, certo? E daí depois, ó, saiba mais, captação de água por poços. Estamos na página 303, tá, gente? Captação de água por poços. Uma forma alternativa e comum de captação de águas em certas regiões do Brasil é o processo que a gente chama de captação de água subterrânea. Pode-se realizá-lo diretamente nos lençóis freáticos, tá? Que são mais superficiais, ou e um pouquinho mais a fundo ainda nos aquíferos confinados, que são reservatórios rochosos mais profundos em que a água armazenada se encontra sob alta pressão. Então, tipo assim, é tudo água subterrânea. Os lençóis freáticos estão um pouco mais superficiais, os aquíferos são um pouquinho mais profundos. Esses aquíferos confinados é quando a água ela está exatamente dentro desses... como é que eu posso colocar a palavra para vocês? Eu não quero botar uma palavra que complique para vocês, mas imagine assim, você tem o lençol freático, que é a parte mais superficial, e aí embaixo tem rochas. Aí, dentro ali dessas rochas, ali entre elas, vai ter água, que seria o aquífero, tá bom? No caso. Vamos lá. Para fazer a captação de água de lençóis freáticos, abrem-se poços que podem ter a profundidade, geralmente, segura aí, ó, de 5 a 20 metros. Esses poços são revestidos por tijolos ou anéis de concreto. Na parte superior do poço deve haver uma mureta de proteção. E a abertura do poço deve ser coberta por tampa ou telhado. Tá? Para a água do poço ser utilizada, ela deve ser testada e sua qualidade deve ser verificada.
caso esteja dentro dos padrões aceitáveis de potabilidade, ou seja, livre de impureza, livre de micro-organismo patogênico, ou seja, livre de algo que possa trazer prejuízo à saúde, poderá ser consumida diretamente. Caso contrário, vai ter que passar por um processo de tratamento, tá bom? Aí, ó, tá mostrando a foto. Uma foto é ó, poço artesiano, o tipo de poço que a água tem pressão suficiente para ser jorrada até a superfície. Essa água provém lá dos aquíferos confinados. Então, é uma forma que as pessoas têm, né, quando elas não têm acesso a esse processo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? No caso. E já estamos caminhando para o final, só vou começar a falar aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho só de tratamento de esgoto, mas daí o processo em si, eu vou falar com vocês já na próxima aula, tá? Então vamos lá. Para onde vai a água depois que nós a usamos? Sabe, depois que a água ela vai para o ralo, ou depois que a água, no caso, ela a gente dá a descarga, aquela água, sabe, do vaso sanitário, para onde ela vai? A água que vai para o ralo, para onde ela vai? Certo? O ralo da pia, pia do banheiro, pia da cozinha, o ralo ali do chuveiro, para onde toda essa água que está indo vai? Né? Que ela saiu das nossas casas. Para onde que ela está indo agora? Bem, ela vai seguir por encanamentos, tá, da nossa casa, que seriam as tubulações, que elas vão passar, no caso, por baixo de ruas e avenidas, certo? Tá? E eles vão levar gordura, fezes, detergente, papéis e toda a infinidade de coisas. Porque o que acontece, pessoal? Tem muita coisa que não deveria ser eliminada que a gente elimina. Que a gente deixa ir pelo ralo mesmo. Que a gente dá descarga mesmo. Que não deveria. Mas a gente elimina junto. Entendeu? Aí vai por esses encanamentos. Né? Que, como eu disse, são encanamentos que eles começam menores na nossa casa e eles vão aumentando, né, esses encanamentos, essas tubulações, no caso, que vão ficar embaixo de ruas e avenidas, e o destino deveria ser até as estações de tratamento de esgoto. Então, o primeiro ponto aqui, tem muita coisa que a gente elimina, não é, pela água que vai para o ralo e que a gente dá descarga também que não deveria. Inclusive, muitas vezes, poderia ser reciclado, poderia virar adubo, certo? No caso. Mas daí você fala, mas Bruno, vai para a estação de tratamento de esgoto, não é não? É, mas sempre vai para a estação de tratamento de esgoto, onde seria uma chance, né, disso que a gente faz de errado, de eliminar coisas que não deveriam, talvez ter uma segunda chance. Então, pessoal, infelizmente, as coisas não são assim não. Para todo mundo não é não, tá? Olha o que vai dizer aí na página 305, a partir do terceiro parágrafo. Quando observamos a média de coleta de esgoto em todas as regiões do Brasil, esse valor pouco supera a metade das residências, cerca de 52,4%. Isso daqui que ele está falando desse valor, 52,4%, ele está pensando em todas as regiões do Brasil. Ele está falando que pouco supera a metade. Ou seja, mais da metade da população brasileira não tem esse tipo de tratamento com o esgoto, tá? No caso, muitas famílias, por não terem acesso ao sistema de coleta de esgoto, através de tubulações em seus bairros, acabam despejando o quê? Nas chamadas fossas sépticas, que seriam poços que as pessoas montam no seu quintal mesmo, entendeu? No caso, que daí tem lá tijolo, tem concreto ali, faz um poço ali particular, ou muitas vezes pior, libera na rua ou a céu aberto mesmo, como é aquilo que a gente viu na foto. Lá na foto, uma das fotos anteriores que eu pedi para vocês verem, se você não viu, depois dá uma olhadinha na página 300, certo? No caso, olha aqui, ó. Vamos entender, ó. Pelos bueiros, a água da chuva, da lavagem dos telhados, das ruas e dos jardins ocorre juntamente com tudo que se joga pelo chão das cidades, né? Ou seja, o bueiro ele acaba recebendo uma enorme quantidade não só de água, mas de muitos resíduos sólidos também, pessoal. Isso é que vai acabar gerando, por exemplo, problemas como enchentes, tá bom?
Então, o fato da gente jogar o lixo, aquele resíduo sólido, no lixo, que é o seu lugar, e quando a gente ainda dá o destino ainda certo, se é reciclado, eu colocar certinho lá para reciclagem, a gente já está fazendo, já está dando uma grande ajuda, tá bom? Porque o saneamento básico ele é algo que o governo dá. E a gente precisa cobrar. Mas a gente também precisa ver as nossas atitudes como cidadãos. A gente colabora, a gente faz a nossa parte. E daí está dizendo aqui, ó, no esgoto pode haver ainda muitos organismos causadores de doenças, né? Então, quando você tem um esgoto a céu aberto, muitas pessoas podem ficar doentes, porque podem estar em contato direto com esses micro-organismos, né? Outra coisa que costuma acontecer e não é nem um pouco recomendado é o despejo de esgoto diretamente nos rios, antes de receber algum tipo de tratamento. Desse modo, os rios ficam poluídos e tornam-se verdadeiros também esgotos a céu aberto, certo? O que contribui para a proliferação de agentes causadores ou vetores de doença. Vai gerar morte de vários organismos, como peixes e algas, além de dificultarem muito o tratamento da água. Né, pessoal? Então, assim, o tratamento de esgoto ainda é algo pior que o tratamento da água. O tratamento da água não é toda a população que tem acesso, mas o tratamento de esgoto é bem menos ainda. Tá bom? Próxima aula a gente vai voltar a esse assunto e eu vou falar um pouquinho com vocês também como acontece esse tratamento, tá? Para a casa, vocês vão fazer só até a página 304, tá? Eu vou até, permito aqui, gente, dar uma ajeitadinha nesse último slide. Isso. Vou tirar aqui, ó. Vocês vão fazer até a página 304, tá? Lição de casa na página 294, 295, 296, 297 e 304. Vocês vão mandar foto, mas espera eu mandar as informações no grupo do WhatsApp, né? Sobre vocês têm que ter um código de acesso para o Google Classroom, certo? Eu vou mandar isso para vocês dentro em breve, tá bom? Façam as atividades, qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou à disposição aqui pelo Zap e também pelos comentários, tá bom? Grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.